temos um verdadeiro encontro com o Senhor. Senhor, eu não consigo mais falar do que se passa aqui, dentro de mim. Meu Deus, eu não suporto mais a dor. Meu Deus, eu não suporto mais a dor. Se é necessário assim, para te encontrar aqui, diga para ele: meu Deus, contigo eu quero ter um verdadeiro encontro, sentir neste momento o que nunca eu senti, enxugar as lágrimas que rolam no meu rosto. Não quero mais continuar sofrendo assim. Meu coração deseja encontrar a verdadeira alegria. Acredite, só há nele. que há em ti. Agora eu não quero mais chorar de tristeza e angústia. Vem me fazer feliz. Meu coração deseja encontrar a verdadeira alegria que há em ti. Agora eu não quero mais chorar de tristeza e angústia. Vem me fazer feliz. João capítulo 8, versículo de número 10. Antes de lermos, eu gostaria que todos olhassem para cá agora, prestassem toda atenção. Aqui conta a história de uma mulher que foi pega no próprio ato de adultério. Esses homens pegaram essa mulher, levaram até Jesus. A história narra que a intenção do coração deles era botar Jesus à prova, era botar Jesus contra a parede, era colocar Jesus numa situação, como fala, uma sinuca de bico, um beco sem saídas. Essa é a intenção do coração deles. Eles foram até Jesus e falaram: mestre, esta mulher foi pega agora, no próprio ato do adultério. Na lei, Moisés mandou que as tais fossem apedrejadas. E o Senhor, o que o Senhor fala? Veja o seguinte: se Jesus chega ali naquele momento e fala assim: bom, Moisés mandou apedrejar, a lei manda apedrejar, então apedrejar. Eles virariam e falariam o quê? Ué, mas só não prega o amor? Se Jesus de contrapartida vira e fala assim: não, peraí, não vamos fazer nada disso não, perdoem este ato que esta mulher cometeu. Eles virariam e falariam que, o senhor está falando isso, mas a lei fala o quê? Para apedrejar. Então esta é a intenção, deixar Jesus sem saída. Jesus, escrevendo na areia da mesma forma que estava, Jesus continuou. E quando eles insistiram, falaram outra vez, aí Jesus vira e fala assim: olha, levanta, ele se inclina e diz: dentre vós, aquele que não tiver pecado algum, seja o primeiro a tirar a pedra. A Bíblia diz que aqueles homens, um a um, foram largando as pedras, e um a um foram o que, pessoal?
embora. Presta atenção nisso. Naquele momento, a consciência de cada um falou mais alto, sim ou não? Porque eles pensaram assim: espera aí, poxa, nós queremos apedrejá-la porque ela adulterou, é um pecado, mas nós também temos os nossos pecados. Enfim, nós não temos o direito de fazer isso. Isso não precisou Jesus falar para eles. Através da sabedoria que Jesus tinha, daquilo que Jesus falou, eles analisaram isso. Aí vem o que eu quero falar com você agora, versículo 10. Vamos para a Bíblia. Versículo 10 diz assim: e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E ele disse, e disse-lhe Jesus: nem eu também o quê? Te condeno. Vai-te e não peques mais. Olha para mim. Você pode repetir comigo? Vai-te e não peques mais. Em outras palavras, mulher, ninguém condenou você? Não, eu também não condeno. Olha que coisa maravilhosa. Pastor, mesmo quando Jesus quer a obediência de alguém, mesmo quando Jesus traz uma palavra dura, Jesus não está condenando? Não. Jesus está querendo nos ajudar. Amém, pessoal? Ele está querendo levantar aquela pessoa. Ele está querendo que haja na vida daquela pessoa uma mudança, para que ele possa entrar. Amém? Então preste atenção nisso. Aí Jesus fala: olha, nem eu te condeno, mas olha, vou te dar um aviso. Vai e não, em outras palavras, não torne a fazer o que você faz. Ainda em outras palavras, porque se você continuar fazendo o que você fez, de repente na próxima vez eles não vão trazer você até mim. Quem compreende? E você vai ser apedrejada. De repente eu não vou estar por perto para poder livrar você. E a mesma coisa, irmãos, Deus está falando hoje para a gente. Porque o pecado, ele verdadeiramente, ele separa o homem de quem? De Deus. Você viu na mensagem do domingo agora? Aquela mensagem maravilhosa, a origem do mal. Quando o pecado entrou, o homem perdeu a comunhão que tinha com Deus. E hoje é diferente. A pessoa está em santidade, a pessoa está buscando a Deus, mas no momento que a pessoa ela deixa o pecado entrar na vida dela, a comunhão dela é interrompida. Sim ou não? E por isso, aí você vê certas pessoas que até estão dentro das igrejas, mas pessoas que às vezes só vivem o quê? Cabisbaixo. Porque o pecado faz o homem ficar o quê? Para baixo. Você compreende, pessoa? Sim ou não? Sim. Então Deus não quer que a pessoa é assim. E para isso, Deus ele tem dado a sua palavra. É como se ele estivesse falando: olha, você tem feito isso? Tudo bem, eu não condeno você. Até porque hoje nós não estamos na época da condenação. Vai chegar o dia da condenação, tá? Mas hoje não é, hoje é graça. Hoje é aquela palavra lá de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se tivermos pecados, se pecarmos, nós temos um advogado que é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Entendeu? Então hoje é graça. Então é como se Jesus estivesse falando: olha, você está errando assim, você está fazendo isso, está fazendo aquilo, tudo bem, eu não condeno você, mas vai e não faça mais isso. Glória a Deus. A pessoa, por exemplo, pastor, a pessoa está agindo errado. Às vezes é o esposo que está agindo errado com a esposa.
Às vezes são os pais que estão agindo errado com os filhos. Às vezes são os filhos que estão agindo errado com o pai. Então Jesus está falando, olha, não vai resolver como muita gente faz, né? Tem gente que às vezes pega, aí senta, se fica desesperado, não tem jeito mais não, eu sou assim, faço isso, o jeito é me matar. Você sabia que muita gente se mata por causa disso? Coisas que cometem, né? Quantos são os casos aí que às vezes acontecem, né? do marido que às vezes trai a esposa e quando tudo é descoberto, aí ele pega, quer se matar, não acontece? Às vezes acontece até da mulher também querer se matar. Eu pergunto, se matar vai resolver? Jesus está falando, olha, o segredo é esse, vai e não torne mais a fazer isso. Irmão, todo mundo sabe o que é certo e o que é o quê? Errado. E o pecado, ele é uma porta aberta para quem entrar na vida da pessoa. Para quem? O diabo, irmãos. Você viu domingo aqui eu falando? É real ele. Eu até fui fazer uma visita agora, pouco antes da reunião. Eu estava conversando com a irmã sobre isso. E ela até, quando eu falei, ela falou assim, pastor, eu sempre me perguntei por que o diabo odeia tanta gente. E eu expliquei que o domingo odeia por quê? Porque ele era a maior criação de quem? De Deus. Ele pecou, o pecado dele foi qual? Uma rebelião contra Deus, fez a cabeça de outros anjos, enfim, foi expulso do céu. E Deus substituiu ele, criando quem? Criando o homem. A imagem e semelhança do próprio Deus. Por isso que o diabo odeia, gente. Você veja que a primeira coisa que Satanás quis fazer quando o homem mandava aqui, que o homem foi colocado na terra para governar, para mandar, era a autoridade máxima nesse mundo. A primeira coisa que Satanás fez foi enganar o homem, persuadir, como ele fez com os anjos, para que o homem fosse expulso do paraíso. E o homem foi expulso? Expulso. E hoje, pastor, continua sendo a mesma? Continua sendo. Meu irmão, o diabo hoje faz tudo para enganar a mim, para enganar você de casa. Para quê? Para que nós venhamos perder a nossa comunhão com Deus. O pecado, ele acaba com amigos. E quando eu falo pecado, tá? O que é pecado? Pecar é errar o alvo. Tudo aquilo que eu faço que está contra a palavra, eu estou pecando. A Bíblia diz que nós temos que buscar Deus de todo o coração. Quando eu não busco, não coloco um propósito de buscar Deus de todo o coração, eu já estou o quê? Pecado. Não, eu estou falando para você, porque às vezes a pessoa fica na cabeça o seguinte: pecado, roubar, matar, mentir, adulterar, são as coisas mais, vamos dizer assim, mais bravas, né? Mas não, são as mínimas coisas. Deus manda fazer uma coisa, eu não estou fazendo, eu estou o quê? Errando, eu estou errando o alvo, eu estou pecando. Quer ver assim? A Bíblia diz: os nossos filhos, os meus filhos, são herança de quem? Aí o pai vira e fala assim: meu filho é uma praga, meu filho não presta, né? O meu filho é danado. Quem já ouviu pais falando assim? Esse garoto é danado. Quem já ouviu? Você sabe o que é ser danado? Sabe não? Danado, pode ver no dicionário, quer dizer réu de condenação, réu do inferno. Olha o que o pai falou, filho, irmão. O povo sofre, é destruído porque falta o quê? Conhecimento. Aí a pessoa erra, a pessoa está pecando, e o diabo está o quê? Entrando, irmãos. Ao invés da pessoa, e muitas vezes a pessoa está até dentro da igreja, orando pelo filho, só que quando chega lá na convivência, a boca fala muita coisa que permite que o diabo abrace lá aquele filho, aquela filha, enfim, aquele marido, aquela esposa, e por aí fora vai. Que eu já vi muita mulher também na igreja, servindo a Deus, abrir a boca e falar: meu marido não tem jeito mesmo, vai continuar sem ter jeito. Lembra que eu falei no domingo? A autoridade que foi construída ao homem, não continua. Eu até falei aquele esquema, né? Que eu faço isso até hoje, pedir bênção ao pai e à mãe.
E é real. Quando o pai fala, Deus te abençoe, está abençoado. Entendeu? Então tudo aquilo que a gente fala, infelizmente, vai surtir efeito na vida das pessoas que servem. E na nossa vida também, porque se estamos falando coisas contrárias à palavra de Deus, torna-se pecado, e o pecado vai abrir a porta para o diabo entrar na nossa vida. Tem que fechar essa porta. E pastor, eu estava fazendo isso. Então qual é o conselho de Jesus para a gente hoje? Vai-te e não faz mais isso. Amém? Você pode dizer comigo? Vai-te e não faz mais isso. Glória a Deus. Agora você quer ver qual é a seriedade dessa questão do pecado? Quem quer ver? Você quer ver? Você quer aprender? Então vamos para a Bíblia Sagrada. Lucas capítulo 23, versículo 27. Diz assim: e seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Olha para cá, presta toda atenção. A Bíblia diz aqui que uma grande multidão, aqui refere-se ao dia que Jesus estava sendo levado para a cruz. Jesus estava todo surrado, enfim, desfigurado, já tinha apanhado muito. E Jesus carregando lá aquele pedaço de madeira, a multidão que seguia ele, as mulheres batiam no peito e lamentavam, choravam por ele. Enfim, porque Jesus, ele sempre foi tão bom, ele só fez aquilo que era bom. Sim ou não? Aí Jesus pega, isso me leva até lembrar um pouco, irmãos, da hipocrisia que às vezes acontece dentro do povo que diz servir a Deus. Eu mesmo, eu já fui assim. Eu lembro que na época, quando eu não queria nada com Jesus, as pessoas me perguntavam, e eu fazia questão de falar que tinha uma religião. Eu sou da religião tal. Eu vou falar que não vem ao caso, mas eu sou dessa religião. Nasci nela e vou morrer nela. Mas fazia tudo de errado. Compreende? E quando chegava a Semana Santa, que eles costumavam botar aqueles filmes de Jesus, né? É assim até hoje, né? É uma. E quando eu parava, porque eu gostava de ver, aí quando eu parava, eu começava a assistir o filme, aí quando chegava naquela hora do sofrimento de Jesus na cruz, eu começava o quê? A chorar, lamentando, como elas estavam o quê? Fazendo. Aí olha o que Jesus diz, versículo 28. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Por quê? Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Olha para mim, irmãos, presta atenção. Jesus estava falando o seguinte: olha, muita gente que está me seguindo aqui não está seguindo porque quer ter um compromisso comigo. E é verdade que muitos ali estavam seguindo para fazer chacota com Jesus, para cuspir em Jesus, tá? Muitos estavam ali seguindo, mas de qualquer maneira. Como está acontecendo quando? Hoje. Mudou alguma coisa? Mudou. E muita gente que diz estar seguindo Jesus também chora quando vê um filme. Enfim, quando às vezes na igreja a gente bota um louvor mais
espiritual, a pessoa chora, a pessoa lamenta, mas Jesus está falando para elas e está falando para a gente o seguinte: olha, não choreis por mim. Vocês têm que chorar por vocês e por vossos filhos, porque vão vir dias. Meu irmão, que dias são esses que vão vir? Que Jesus estava se referindo? A grande tribulação. Jesus estava falando da grande tribulação que vai chegar. E como Jesus estivesse falando, olha, e ai daqueles que de fato e de verdade não tiverem me seguindo, porque vão ficar ali neste mundo. Aí ele faz uma menção, né? Ai das bem-aventuradas as estéreis, porque a tribulação vai ser tão grande desse mundo. Para você ter ideia, você já fez o estudo do Apocalipse, que você sabe, né? Para você ter uma ideia, água potável praticamente vai ser extinta, não vai existir. A água que tiver vai ser muito cara, enquanto tiver, só quem tiver muito dinheiro vai poder comprar. Naquela época nem vai ser dinheiro, né? Porque as pessoas para comprar e para vender vão ter que ter o chip, a marca da besta, e quem aceitar a marca da besta não está condenado ao inferno. Então quem não tiver o dinheiro da pessoa não vai adiantar para quê? Para nada. Então nós vimos aqui no estudo do Apocalipse que a vegetação do planeta vai praticamente acabar. Esse planeta que nós conhecemos vai virar um deserto. O sol vai aquecer mais vezes, vimos aqui também, a ponto do homem sair e o sol vai queimar, vai causar câncer, feridas malignas nas pessoas. Então, por isso, você imagina nessa época uma pessoa que estiver grávida. Então, bem-aventurada aquelas que não vão poder o quê? Gerar. Porque a coisa nesse mundo vai ficar o quê, pessoal? A situação, como diz aí fora, vai ficar o quê? Vai ficar preta. Então por isso eu estou falando, olha, não chora por mim não, porque eu estou fazendo aqui, eu estou pagando esse alto preço justamente para poder livrar vocês das garras de quem? Do diabo. Mas só vai ser livre aquele que verdadeiramente estiver me seguindo de fato e de verdade. Aquele que na vida dessa pessoa eu vou estar reinando, não o pecado vai estar reinando. Irmãos, hoje o que mais tem na vida de cristão não é Jesus que reina, é o pecado que reina, é o errado. A gente estava conversando esses dias, eu juntamente com meu irmão, estava falando, irmãos, hoje dentro do meio evangélico, as pessoas, elas estão em lugares, tá? Eu estou falando do meio evangélico, não estou falando de outra religião, meio evangélico. Evangelho que diz pregar a palavra de Deus. As pessoas estão querendo o quê? Alento. Coisas que venham massagear o seu ego. Coisas que trazem um falso bem-estar. Sim ou não? Muitos, quando ouvem a palavra mais dura, a palavra que diz que você tem que consertar isso, você tem que consertar aquilo, você tem que tomar uma posição diante de Deus, muitos não gostam. Aí a primeira atitude da pessoa é qual? Eu vou procurar uma outra igreja, porque afinal tem tantas. Aí chega num lugar que a palavra é colocada de lado, ou então o pregador só prega aquilo que massageia o ego da pessoa, sim ou não? É a igreja que só fala de prosperidade. É bom ouvir sobre prosperidade? É ou não é, pessoal? É bom ouvir que Deus é por nós, que Deus é abençoador. É bom ouvir? É bom ouvir que Deus perdoa todos os nossos pecados? É bom? É bom. Mas é bom ouvir também que nós precisamos renunciar a nossa carne para poder entrar no reino de Deus. E essa palavra muita gente não quer ouvir. Eu vim do sistema religioso, irmãos. Eu vim de outro ministério que, inclusive, alguns falavam até, olha, evita de falar sobre salvação, porque salvação espanta as pessoas. Então, se eu não falar de salvação, eu vou falar sobre o quê, irmãos?
Eu estou aqui para quê? Por que Jesus veio esse mundo, meu irmão? Jesus veio esse mundo para desfazer as obras de quem? Do diabo. Jesus veio para combater o pecado. Então, se eu sou pregador do Evangelho, da verdade, eu preciso combater o pecado, irmãos. Eu preciso me esforçar para levar a pessoa a conhecer a quem, pessoal? A Deus. É muito fácil. Aí hoje você vê, né, tem gente, eu gosto, porque é só louvor na igreja, é só apresentação disso, é só apresentação daquilo, e a verdade mesmo vai ficando oculta. Aí a pessoa fica com aquela falsa sensação de bem-estar. Quem está me compreendendo? Sabe por quê? Porque quando a palavra ela bate de encontro a gente, meu irmão, na hora, traz bem-estar? Traz? Será que a pessoa ela gosta de ser confrontada? Ninguém gosta de ser confrontado, sim ou não? Ninguém gosta, irmão. Ninguém gosta que outra venha e fale aquilo que está fazendo de errado. Aí a pessoa se esquece que quando o pastor fala, tá? Porque o pastor conhece a vida de todo mundo. Conhece ou não? Não, o pastor não tem bola de cristal, não. Então, quando o pastor ele fala aquilo que a Bíblia está falando que é errado, meu irmão, quem está falando com a pessoa é quem? É Deus. E é como se Jesus estivesse falando para aquela pessoa: olha, para de fazer isso. Vai e não faça mais isso. Você quer me agradar? Não faça mais isso. É como se Jesus estivesse falando aquele que, né, de repente, vira e mexe, usa da mentira. Vai e não mintas. Isso. É aquele que de repente estava até mesmo preso a um vício. Jesus está falando: vai e não faça mais isso. Lute por isso. Coloque um propósito de servir a Deus de fato e de verdade. Amém, pessoal? Essas mulheres batiam no peito e Jesus falou: olha, chora por mim não, chora por vocês, porque a situação nessa terra vai ficar o quê? Vai ficar preta. Aí ele diz, versículo 30: então começarão a dizer aos montes: caia sobre nós, e aos rodeios: cubra-nos. É aquela passagem que diz, em Apocalipse, que diz que as pessoas vão procurar a morte e a morte vai fugir delas. A situação vai estar tão séria que a pessoa vai preferir o quê? Morrer. Não vai ser possível, tá? Aí versículo 31, que eu quero falar com você. Preste atenção, irmãos. 31 diz: por quê? Jesus falando. Olha para mim. Jesus falava a verdade ou falava mentira? Verdade. Aquilo que Jesus falou, não vai passar o céu, vai passar a terra, passa tudo, mas não vai passar o que ele falou. Independente se a pessoa crê ou não, independente se a pessoa aceita ou não, porque hoje está um modismo disso, né? Eu não aceito isso. Quem somos nós para não aceitar aquilo que Deus falou, meu irmão? Quem somos nós para não aceitar aquilo que Deus quer que façamos? Aí a pessoa, infelizmente, tem pessoas que estão se afundando. Sabe como? É como a Bíblia diz, que a pessoa sem entendimento, ela cava uma cova, faz bem fundo para ela mesma cair dentro. Pessoas que estão se afogando em justificação perante Deus, irmãos, em desculpas perante Deus. Deus está cansado de ouvir desculpa. Amém? Fala assim para a pessoa que está falando. Olha para ela, fala assim: Deus está cansado de ouvir desculpa. Amém? Por que você está falando, meu irmão? Porque hoje as pessoas apresentam desculpa para tudo. Se você fala uma coisa, se você mostra, você tem que fazer assim, não, mas assim não
posso, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Sempre Deus para último plano. Até quando, irmãos? Sabe o que Jesus falou? Aquele que me buscar, ele vai encontrar. Mas aquele que não me buscar, aquele que não entregar a vida para mim, enfim, aquele que não me honrar, vai ser desmerecido. Não vai ser reconhecido. Muita gente hoje está botando Jesus para o último plano. Meu irmão, vai ser colocado para o último plano também, naquele grande dia. Aí tem gente se acomodando naquela coisa, né? Ah, não, mas vai demorar essa coisa. Até lá eu vi um compromisso com Deus. Amanhã pode começar a grande tribulação. Essa noite pode acontecer o arrebatamento? Sim ou não? Meu irmão. Aí aquilo que Jesus falou, né? Louco, hoje te pedirão a tua alma. O que você tem preparado? Para quem está? Para onde a tua alma vai? O que vai acontecer com você? Mas o diabo tem colocado na cabeça das pessoas preocupações, né, desse mundo. Trabalho, isso, aquilo. Estou dizendo que a gente não tem que se preocupar, mas a preocupação maior na nossa vida tem que ser a nossa salvação, a nossa vida com Deus, pessoal. Amém. Aí Jesus falou, 31, porque se ao madeiro verde fazem isso, o que se fará? Olha para mim. Você entendeu o que você deu? Jesus fez aqui, ele colocou aqui uma palavra que não é qualquer pessoa que vai entender, só espiritualmente falando. O que estava acontecendo com Jesus? Jesus foi surrado, foi espancado. A Bíblia diz em Isaías que os homens viravam e falavam que não viam beleza alguma em Jesus para o admirarem. Sabe por quê? Porque Jesus estava desfigurado de tanta pancada que recebeu. Estava, olha, completamente castigado. Não conseguia-se mais ver pele de Jesus porque era sangue. Enfim, murros no olho, aquela coroa que botaram nele, aqueles espinhos, eram mais ou menos desse tamanho, dizem os historiadores, tá? E quando botaram a coroa, não satisfeitos, teve um soldado que pegou um pedaço de cano lá e bateu na coroa ainda, e aqueles espinhos entraram na cavidade de Jesus. As costas de Jesus, antes dele carregar a cruz, que foi o que aconteceu aqui, tá? Que as mulheres viram, antes de acontecer isso, Jesus foi levado a uma sala chamada pretório, aonde tinha um tronco, algemas, e eles ali surravam as pessoas que não seriam crucificadas. Pastor, mas Jesus foi crucificado. Você vê qual foi o sofrimento dele. Geralmente quem passava pelo açoite não era crucificado, era liberado. Ele passou pelo açoite e foi crucificado. Lá no açoite, dizem os historiadores que o chicote romano, ele possuía lá várias tiras no chicote, várias. E na ponta dessas tiras, os soldados colocavam pedaços de osso e pregos. Para quê, pastor? Para quando o chicote batesse nas costas da pessoa, arrancasse pedaços. E Jesus foi chicoteado várias vezes, uma quarentena de açoites. Quando soltaram as mãos de Jesus, Jesus desmontou, porque não tinha mais força. Dada a história, muitos morriam só no açoite. E Jesus foi castigado de tal forma que
a gente não pode nem imaginar. Você assistiu aquele filme A Paixão de Cristo? Quem assistiu? Quem não assistiu, vai estar no nosso canal da igreja, tá? Talvez já a partir de amanhã já esteja o filme já. Vale a pena até ver de novo. Muito bom, aquele filme mostra realmente o sofrimento. E eu acredito até que foi maior do que aquilo que mostra lá. Posso dar para você ter uma ideia. Então Jesus sofreu aquilo tudo, tá? Agora eu pergunto para você: Jesus tinha pecado? Jesus errou? Jesus fez mal para alguém para passar por aquilo? Mas passou, não passou? Então ele está falando: olha, se há um madeiro verde, ele está falando dele, verde representa pureza, ausência de erro, ausência de pecado. Se comigo, em outras palavras, se comigo, que sou inocente, que vim fazer o bem, eu fiz o cego enxergar, eu fiz o paralítico andar, eu levei pessoas a serem libertas, se comigo estão fazendo isso, imagina o que se farão com vocês. Sabe por quê? Porque quem estava fazendo Jesus sofrer daquela maneira não eram aqueles homens. Aqueles homens estavam sendo usados por quem? Por quem, pessoal? O diabo queria que Jesus fosse crucificado? Sim ou não? Não. Ué, não, pastor? Não. Por isso que o diabo proporcionou aquele sofrimento a Jesus. Porque Satanás sabia que na cruz do Calvário, se o Filho de Deus morresse no nosso lugar, ele estaria perdido. E ele fez de tudo para Jesus voltar atrás. Mas Jesus não voltou atrás. Sabe por quê? Porque ele ama muito a mim e ama muito a cada um de vocês. Amém? Ele sofreu. Como ovelha muda, ele foi levado ao matador. Carregou os nossos pecados, as nossas maldições, ele levou com ele. Mas ele está falando: olha, se ao madeiro verde fizer isso tudo, o diabo fez isso, imagina o que o diabo vai fazer com cada um de vocês, que tem o quê? Pecado. Você entendeu, pessoal? Por isso, o conselho de Deus hoje para a gente: vai-te e não peques mais. Só isso, vocês que Deus está pensando. Pastor, olha, eu reconheço que eu preciso melhorar nessa área com Deus, porque eu estou fazendo ainda coisas, eu estou agindo de uma maneira que Deus pede que eu aja de outra maneira. Deus está falando: a partir de hoje, a partir desse momento, vai e para de agir daquela maneira. Pastor, eu reconheço que eu ando uma pessoa até descompromissada com as coisas de Deus, eu não oro mais. Vai e pare de agir dessa maneira. Haja da maneira certa, porque Deus vai honrar você. Não tem como dar errado, meu irmão. Ele diz: eu honro aqueles que me honram. Qual é o seu coração? Aquilo que você faz. Hoje você saiu da sua casa, alguns vieram direto do trabalho, você veio buscar Deus. Meu irmão, isso não passou desapercebido pelos olhos de Deus. Deus está vendo o que você está fazendo, Deus está vendo o teu coração, e Ele está falando para você. Ele vai retribuir você conforme as suas atitudes. Amém? Se são boas, você pode esperar o melhor. Pastor, e quem tem tido atitudes erradas, guarda a palavra de Deus no coração. A mulher viveu uma vida de pecado até aquele momento, mas depois daquele momento ali, meu irmão, foi uma das maiores seguidoras de Jesus, aquela mulher. Sabe por quê? Ela ouviu a palavra de Jesus, guardou no coração e colocou em prática. Muita gente hoje está ouvindo e deixa a palavra de Deus embora. Como eu atendi uma pessoa, e ela fala para mim: pastor, eu sei que eu tenho que mudar isso, eu tenho que ter empenho para buscar Deus, o diabo está destruindo a minha vida, a minha família.
A pessoa geralmente ela sabe aquilo que ela tem que fazer. Sabe ou não sabe, pessoal? Sabe. Cada um de nós aqui hoje, nós sabemos aquilo que precisamos ainda melhorar para quem? Para Deus. Deus não quer o teu pior, irmãos. Deus quer o teu melhor. Deus quer o teu coração. E Ele é ciumento. Ele não aceita dividir com nada desse mundo. Amém? Que Deus fale mais.